E vamos continuar falando dos 6 medos básicos de Napoleão Hill, porque em algum momento da sua vida, todos nós vamos passar por um desses medos básicos, em especial quando a mente não está blindada, está frágil, está cheia de problemas, cheia de obstáculos. E pode ser que você tenha um deles de cada vez, ou uma combinação de um ou dois, ou todos ao mesmo tempo. Então, só para recordar, porque eu já fiz outros vídeos anteriores. Primeiro é medo da pobreza, que eu já falei. Agora eu vou falar sobre o medo de críticas, depois medo de doença, depois quarto, medo de perder o amor de alguém, quinto, o medo da velhice, sexto, o medo da morte. Então, vou começar neste vídeo, parte 1, falando sobre o medo de críticas. Vale salientar que, por que eu falo dos medos? Porque quanto mais você foca no medo, quanto mais você pensa nesses medos, mais a realidade se concretiza. Por isso que eu falo, é importante você ter consciência desses medos e treinar a sua mente para enfrentar cada um deles e eliminar esses medos da sua frente. Então, só para você ter uma ideia, o medo de críticas é muito comum, aquele que apronta, criticar o outro. Então, às vezes as pessoas criticam aquilo que está dentro delas mesmas. Por exemplo, um político em campanha, ele sempre tenta, você já viu, desmerecer o outro, o oponente, o adversário dele, em vez de falar, demonstrar suas próprias virtudes e qualidades. Então, o medo de críticas, ele assume várias formas. E a maior parte dessas formas não tem nada a ver, porque é super mesquinha, idiota, Por exemplo, os fabricantes de roupas, eles aprenderam a aproveitar o medo que as pessoas têm de crítica, E todo ano eles lançam uma moda diferente para você fazer o quê? Comprar, Porque você não quer ficar diferente, não quer ficar fora de moda. Então, o objetivo deles é vender mais, porque são eles que criam a moda. E pelo mesmo motivo, você vai ver que os fabricantes de automóveis alteram os modelos, os fabricantes de celular, os fabricantes de óculos, os fabricantes de acessórios, de computador, enfim, eles querem vender. Bom, vamos lá. Eu vou descrever como é que esses comportamentos do ser humano atuam sob a influência do medo de críticas, sobre os aspectos que talvez sejam importantes para uns e não tão importantes para os outros, como esses que eu citei, trocar carro todo ano, computador, celular, enfim. Agora eu vou buscar falar um pouquinho mais dos aspectos que são mais importantes, que envolvem o nosso relacionamento com as pessoas. E é importante ressaltar que uma pessoa que atingiu a maturidade mental, por volta de 35, 40 anos em média, você vai ver que como elas atuam nesse medo de críticas, porque a maioria prefere, em vez de expressar a sua opinião, mentir, do que admitir aquilo que elas acreditam. Por quê? Porque tem medo de críticas. E na era lá da caça às bruxas, muitas foram parar nas fogueiras, foram queimadas justamente por expressar as suas verdades. Não admira que a gente tenha herdado esse medo de crítica, Houve um tempo, e não está tão longe assim, que você falar a verdade, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, era passível de ser preso. Não pode falar a verdade, você vai ser preso. O medo de críticas, quando a pessoa tem esse medo, destrói a capacidade criativa, estratégica, limita a individualidade, mata a autoconfiança, enfim. O medo à crítica tira toda a iniciativa da pessoa, ela inibe. E os pais que criticam muito os filhos, eles estão destruindo esses futuros adultos, porque às vezes eles mais criticam do que elogiam. Então os pais às vezes são os piores críticos, porque eles incutem complexos de inferioridade
na mente dos filhos por excesso de censura ou de críticas que são desnecessárias. Por outro lado, os líderes que conhecem muito a natureza humana, eles conseguem o máximo das suas equipes, oferecendo sempre sugestões construtivas, perguntando a opinião, em vez de sair criticando, né? E é o que eu recomendo também para os pais. A crítica, ela planta no coração das pessoas medo e ressentimento, nunca amor e afeto.